A paz do Senhor, meus amados. Nós estamos reunidos para falar de esperança e eu quero que a sua família seja abençoada. O meu desejo é que a sua vida seja impactada pela presença de Deus, que realmente você possa alicerçar a sua fé em Cristo Jesus e que você não perca a esperança nele, porque o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Nós estamos hoje aqui no templo, você aí na sua casa ou nos seus afazeres, mas a presença do Senhor Jesus, ela pode ser real, tanto aqui onde nós estamos, cremos nisso, como também aí na sua casa. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada uma das famílias que estão reunidas em Teu nome, cada uma dessas pessoas que estão hoje, Pai, dispostas, disponíveis para ouvir esta mensagem de esperança, que realmente o Senhor possa alcançar esses corações. Que a palavra do Senhor seja real, seja notória, seja viva e eficaz na vida de cada uma dessas pessoas. Pai, que acima de tudo, em nós e através de nós, o nome do Senhor seja glorificado sempre. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Leandro, que estará compartilhando um pouco daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem feito, na verdade, em sua vida, na vida de sua família. E quero já agradecer, Leandro, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje e compartilhando aí da sua experiência de vida, e que seja o seu testemunho, que realmente seja motivador para cada uma dessas pessoas que estão desesperançosas, ou famílias que já estão talvez até desesperançosas em relação aos seus filhos, jovens que estão desesperançosos em relação ao seu futuro. Então, que realmente o seu testemunho seja edificante para a vida dessas pessoas. Deus abençoe, Leandro, muito obrigado. Amém. E eu quero já iniciar este momento de conversa, de bate-papo aqui com o nosso irmão Leandro, saber como é que foi, Leandro. Primeiro, né, pode se apresentar aí para os nossos irmãos que estão lhe assistindo. Tem gente que não te conhece. Como é que é, Leandro, a sua família? Apresenta para o povo. Pai do Senhor, queridos, tudo bom? Meu nome é Leandro, eu sou membro da Igreja Metodista Wesleyana, eu, minha esposa, minha filha Rebeca, está vindo o Jeanzinho aí, e nós estamos muito felizes em estar com vocês. Amém. E como é que foi a sua infância, Leandro? Você foi criado no lar evangélico ou não? Como que foi a sua infância? Fala pra gente. Sim, eu fui criado no lar evangélico, com pais maravilhosos, com meu pai me ensinando a ler a Bíblia todos os dias, minha mãe que cantava no coral, que dava aula na escola dominical, e eu ia para a escola dominical e eu cantava no coral de crianças. Sem saber ler, eu cantava com a pasta de cabeça para baixo, lá na frente. Então, a minha infância foi, e pré-adolescência, adolescência foi muito boa na igreja, graças a Deus. Que bom, você teve então bons professores, bons incentivadores, né, no seu ministério, seus pais. Sim. Não é isso? Uhum. E você, desde criança também, você se interessou e se envolveu com a música? Como é que foi? O lance da música foi uma oportunidade que a filha do pastor estava dando aula na igreja de violão, e seria um curso de 3 meses. E teve 12 pessoas na turma, e dessa turma, no final dos 3 meses, 2 pessoas saíram tocando, que foi eu e a minha prima. E logo depois, a professora, que era a única musicista da igreja, tirou férias, ficou 1 mês fora. Quando ela ficou 1 mês fora, eu estava tocando na igreja, eles ficaram sabendo que eu já tinha tocado algumas musiquinhas lá na salinha, né? Eu estava praticamente com 10, 11 anos, e
eles me chamaram para fazer parte do louvor. Com um mês, quando ela voltou, ela já não estava tocando mais, era só eu na igreja. E aí, a partir daí, eu fiquei só tocando. Aí eu não era batizado. Aí no primeiro batismo o pastor falou assim: não, você já está tocando, você tem que batizar de qualquer jeito. Que lá você só toca se você for batizado. E aí, eu nem tinha feito aula de nada, eu só fiz aquele teste da profissão de fé, que o pastor falou: quem é Deus para você? Pai Criador de todas as coisas. E tal. Fazia aquelas perguntinhas, aí eu só decorei aquilo, batizei, e depois que eu fiquei os 6 meses na salinha dos batizando. Mas eu já... E aí comecei a tocar na igreja a partir dessa idade, 10, 11 anos. 10, 11 anos. Então, você, desde pequeno, já envolvido com as coisas do Senhor, com a música, adorando ao Senhor. E, bom, essa sua infância, ela foi, de uma certa forma, a infância que a maioria dos pais desejam para os seus filhos, não é verdade? Seus filhos na igreja, os seus filhos sendo instruídos no caminho do Senhor, se envolvendo com as coisas da igreja, com a música. Mas o que aconteceu, Leandro, essa sua trajetória, como que depois a sua adolescência, a sua juventude, como foi o seu envolvimento, tanto com a igreja como com as coisas no mundo? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Minha experiência na igreja, a partir desse momento que eu entrei para o Ministério de Louvor, a igreja começou a bancar a escola de música para mim, e eu fiz 4 anos de escola de música, junto com o meu irmão mais novo, que fez bateria, e eu fiz aula de guitarra, e a gente ia quase todos os dias para a igreja, porque a gente não tinha instrumento, mas a gente tinha chave, ia lá na casa do pastor, pegava a chave, e ele investiu em nós, né? E eu fui crescendo. Quando fui fazendo a maioridade, com 18 anos, eu queria, já que eu me achava preparado para lidar com pessoas, ia liderar qualquer coisa, que eu estava capacitado, que eu era o cara, que eu sabia tocar, que eu sabia reger, e eu queria ser líder do ministério de qualquer jeito, e o pastor não deixava de jeito nenhum, botava outra pessoa sempre. Mas eu acho que ele estava totalmente certo, nessa época ele estava totalmente certo. E só que eu não enxergava isso, e isso ia causando uma revolta em mim, porque eu queria chegar e não chegava, e eu não tive alguém que chegou para mim: cara, você não sabe fazer isso, você não sabe falar com pessoas. Ninguém falava isso para mim, e eu acho que eles tinham até medo, que se alguém falasse isso para mim, eu falava: você que não sabe, você que é errado. E eu fui para outra igreja, saí da igreja e fui para outra igreja, que outra igreja via eu como um grande músico, uma pessoa que... Aí fui me desenvolvendo. Um dia eu quis voltar para a igreja, da onde eu era, batista, e eu conversei com o pastor e tal, e ele não lembrou que eu conversei com ele. No dia que era para me receber, era só de 3 em 3 meses que recebia um membro na igreja. No dia que era para me receber, esqueceu. Aí eu falei assim: esqueceu? Então também não piso mais aqui. Sumi da igreja. Aí fui para outra igreja tocando, desisti dessa história de ser líder. E com mais ou menos 22 anos, eu conheci a Jordana, e eu já estava com várias amizades e tal, fazendo algumas coisas erradas, mas não fazendo assim nada ilegal por enquanto, né? Então estava tudo tranquilo, mas arrumei um emprego que eu ganhava muito bem, e as pessoas nesse emprego eram muito doidas desse emprego, assim, faziam e acontecia. A gente recebia toda sexta-feira, e era bem assim: você recebia na sexta, na segunda já estava pedindo vale para passar a semana, que você tinha gastado tudo no final de semana. Então era bem sinistro. Só que eu, por ter essa linha mais certinho e tal, eu não me envolvia com eles, e aí acabei criando equipe, fazendo vendedores para mim, ganhando mais ainda, e fui me afastando dos meus pais, fui me afastando da minha família, fui deixando todo mundo de lado na minha vida, e fazendo coisas erradas, praticamente
meus 18 anos para frente, já comecei a fazer coisas erradas. E nunca saí da igreja. Sempre tocava na igreja, mas fazia coisa errada. Tocava na igreja, aí saía 9 horas, 10 horas, eu me encontrava com meus amigos para beber e entrar na balada, no final de semana. Então, sempre fazendo coisa errada, mas sempre escondido de todo mundo. Ninguém desconfiava assim. Não, desconfiado, eu acho que desconfiava que a pessoa, quando ela é uma pessoa inteligente, ela desconfia, o cara mudou de jeito, de tal, ele não está nem aí mais, ele só vem, toca, vai embora, né? Então, eu mudei completamente, aquilo não era mais o meu foco. E acabei me afastando da igreja desse jeito, por amizades, me levando a beber, a usar droga e ficar na noite. Só que eu tocava na igreja. Eu cheguei ao ponto de parar uma esquina antes na igreja com um amigo, usar droga e ir para a igreja. E foi isso, foi me afastando de Deus, me afastou da minha família, me afastou da minha esposa, me afastou da minha filha, e acabei me divorciando. Aí eu me divorciei, larguei tudo aqui, fui morar em outro município do Espírito Santo, fui morar em Linhares, e acabei dando mais valor ao meu prazer próprio do que à minha família e ao prazer de estar na igreja. Bem, a história é claro, é uma história longa, né? Mas você disse que com 18 anos, a partir dos seus 18 anos, você começa a viver uma vida na igreja, mas afastado dos caminhos do Senhor. Ou seja, estava na igreja, mas vivendo uma vida afastada dos caminhos do Senhor. E o que você acha, Leandro, que te levou a viver uma vida na igreja afastado dos caminhos do Senhor? Eu tinha medo de ser castigado, ou medo de... Eu ficava na igreja, mas eu não queria me assumir no mundão. Eu sabia que lá era errado. Eu fui ensinado quando eu era criança. Eu sabia que tudo que eu estava fazendo estava errado. Só que eu não dava ouvido. Eu simplesmente falava, não, mas é prazeroso, mas é bom estar aqui. Então eu vou fazer. E também é bom estar na igreja, porque desde pequeno eu ia na igreja, eu aprendia, e eu sinto paz quando eu vou na igreja. Eu sinto que quando eu participo de um culto, eu chego a sair leve da igreja. Então eu não queria abandonar isso também, porque isso também era bom demais. Eu estava na igreja. Só que eu estava vivendo uma vida dupla, eu não conseguia nem estar bem no mundão e nem estar bem na igreja. A questão então, e aí fica uma boa orientação aos pais: não desistam dos seus filhos, não desistam de trazer os seus filhos para a casa de Deus, não desistam de investir na formação espiritual dos seus filhos. Leandro, ele está testemunhando que, mesmo afastado dos caminhos do Senhor, mesmo estando na igreja e afastado dos caminhos do Senhor, mas aqueles primeiros passos, não é isso, Leandro? Aqueles primeiros passos, ensinamentos dos seus pais, foram determinantes para que você não se desligasse, não se desviasse totalmente dos caminhos do Senhor, para que... ou seja, por causa daqueles ensinamentos, daquelas instruções dos seus pais, não é isso? Sim, por causa daquilo que eu aprendi, daquele temor que eu tinha e daquilo que eu sentia na igreja, daquilo que eu sabia que era real, eu não podia me afastar totalmente. E teve uma vez que eu estava indo todo final de semana tocar na igreja e ver minha filha, e voltava para Linhares, fazia isso. Só que a minha vida durante a semana, e com os vendedores, e lá em Linhares, era toda errada, era toda torta. Usava drogas, fazia uma vida toda torta. E teve uma vez que eu falei bem assim, poxa, isso está ficando muito feio. E eu falei bem assim, teve um final de semana, num domingo, que eu cheguei de Vitória para Linhares, e eu ajoelhei na cama e fiz uma oração. Falei, Senhor, eu não vou tocar mais.
a partir de hoje eu não encosto mais no instrumento dentro da igreja, porque eu não mereço. Olha o tanto de coisa errada que eu faço. Olha o tanto... As pessoas estão lá achando que eu estou fazendo tudo certo. Eu não vou mais. E eu fiz essa oração, dormi, e achei que a minha semana ia ser tudo a mesma coisa. Só não ia para a igreja no final de semana, talvez ver minha filha um final de semana assim, outro não. E acordei cedo, eu tomava conta de uma equipe de vendedores, então eu ia para a academia às 6 horas da manhã, voltava com pão, deixava o pão para eles, acordava todo mundo, mandava uma parte para a porta da faculdade para fazer vendas, outra para supermercado, e eu organizava tudo. E quando eu ia sair, que o meu ponto era no shopping, eu saía mais ou menos 9h30, morava perto do shopping, e quando eu saí de moto, sem carteira, fazendo um monte de coisas erradas, eu sofri um acidente. No outro dia, após fazer essa oração. E esse acidente foi o divisor na minha vida para eu voltar de verdade para os caminhos do Senhor. Porque eu achava que eu tinha tudo, eu achava que eu era o cara, eu achava que eu tinha os meus melhores amigos, que eu não precisava do meu pai, que eu não precisava da minha mãe, que eu não precisava deles para nada, e eu simplesmente me acidentei, eu nem avisei na hora que eu me acidentei, só depois da cirurgia que eu liguei para o meu pai e avisei: ó, pai, está tudo tranquilo, eu quebrei a perna, mas eu estou bem, não corro risco de nada, e fica tranquilo aí, eu só estou te ligando para te avisar. E desliguei o telefone. Com mais ou menos 1 hora, o meu pai estava lá. E eu não sabia nem aonde eu ia cair da cama, porque eu não imaginava que o meu pai ia lá. E ele falou bem assim: não, quem vai cuidar de você sou eu. E ele foi, me levou para casa, e como você trabalha, quando você trabalha com vendas, quando você é autônomo, quando você sai, rapidinho outro entra no lugar, rapidinho outro te representa. Apesar do meu supervisor tentar levar coisas para mim fazer por telefone, é muito diferente. Você que está acostumado a fazer venda olhando para a pessoa e você por telefone. Então, e aí eu vi o meu dinheiro acabar, só que o meu pai, muito inteligente, conseguiu com que eu entrasse no INSS, ficasse encostado pelo INSS, mas mesmo assim aquele dinheiro era quase nada em relação ao que eu ganhava e aquilo que eu estava acostumado. E aí, no primeiro dia que eu cheguei em casa, meu pai teve que me dar banho, e eu odiei aquilo, que aquilo me humilhou. Meu pai ter que me dar banho, meu pai ter que me dar comida, meu pai ter que fazer tudo para mim. E eu usava drogas todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Eu fumava todos os dias. E eu não podia falar para o meu pai: pai, eu preciso que um amigo venha aqui trazer droga para mim, eu vou fumar ali no quintal, que eu sou usuário. Eu preciso. Eu tinha vergonha disso, porque eu sabia quem meu pai era, que ele tinha me ensinado. E se eu falasse isso para ele, ele ia ficar destruído. Então eu não tinha coragem. E aquilo foi fazendo uma libertação forçada. Vinha comida, eu não queria comer, mas eu tinha que comer forçado. Eu tinha que respeitar ele, e aquilo foi colocando o valor familiar no meu coração. Eu não tinha. E é interessante que a sua história, na verdade, um pouco antes, né, você já tinha a sua esposa, você já tinha a sua filha, né, e mesmo assim você não tinha esses valores familiares que você passa a entender e compreender mais à frente, não é verdade? Porque você adiantou, é claro, um pouquinho a história, mas nesse período em que você, antes de sofrer o acidente, você já tinha a sua esposa, já tinha a sua filha? Já tinha me divorciado, e quando eu ligava para ela e eu falava assim: eu te amo, ela falava: eu te odeio. Ela falava bem desse jeito. Eu ligava para ela e falava: alô, ela falava: já depositou a pensão? Então
assim, era uma relação bem ruim, porque eu abandonei a minha família, eu deixei tudo por causa de dinheiro, de amigos, de curtição, que eu achava que eu não tinha curtido porque estava na igreja, porque estava tocando, porque estava fazendo coisa, e falei, não, agora estou curtindo. E eu acabei perdendo a minha família, me divorciando, perdendo o amor da minha filha. Eu só via minha filha se eu levasse presentes para ela. Aí ela ficava um pouco comigo, mas dava uma hora, dava um período, ela falava, quando que você vai me levar para minha mãe de novo? Que eu prefiro ficar com a minha avó do que ficar com você. Então, nem isso me quebrava. Só depois que eu sofri o meu acidente, que eu vi o meu pai cuidando de mim, que eu fui dando valor aos poucos à família. Não foi também de uma hora para outra, porque na minha cabeça não estava aquele sentido que eu tenho hoje, não. Deus quebrou minha perna para me botar no lugar. Não tinha isso. Eu falo, simplesmente aconteceu um acidente, pronto, acabou. Quando eu me libertar aqui, eu vou voltar para o meu emprego, eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia, pronto, acabou. Não foi assim. O acidente colocou a Bíblia na minha cabeça de novo e o Espírito Santo tomou conta de mim. Não foi assim. Quem dera se tivesse sido assim, mas não foi. Foi aos poucos. O meu pai foi colocando pregações para eu ouvir, meu tio foi me dando livros para eu ler. Sim, como é que foi essa sua recuperação, na verdade, né? Essa sua volta aos princípios, volta ao início de tudo, ou seja, de comunhão, de envolvimento com Deus. Como foi isso? Então, eu tive um pastor, e eu vou até falar o nome dele, porque eu preciso honrar ele, é o pastor Léo. Ele sabia das coisas, mas ele nunca me julgou, ele nunca falou nada para mim assim, não, você não vai tocar comigo porque você faz coisa errada. Ele nunca falou isso. E quando eu sofri o acidente, ele fazia questão de me buscar, mesmo com a perna machucada, para tocar com ele. E ele pregava para mim, e ele falava assim, você vai sair dessa, você vai andar, você vai pular de novo. E ele não era o pastor da igreja, ele era o pastor do grupo de louvor. Entendeu? Porque lá, assim, o líder era o pastor. Vamos supor, o líder de jovens era o pastor de jovens. O pastor tinha essa doutrina, né? E aí, ele era o pastor do Ministério de Louvor. E, além disso, tinha uma banda e ele fazia questão de me buscar todos os cultos, todo lugar que ele ia tocar, ele falava assim, não, ele ia devagarzinho, para minha perna não bater, para não me machucar. E isso foi marcando a minha vida. Poxa, eu não fiz nada por ele, porque ele faz isso. Por que o meu pai cuida de mim, sendo que eu abandonei ele, porque eu não queria ajudar em casa? E eu não consegui entender. Isso foi me transformando. Isso foi quebrando meu orgulho. Foi falando assim, você depende de outras pessoas. Você não vai conseguir nada sozinho. E foi aí que eu fui amaciando, que eu fui me tornando uma pessoa mais dócil, que eu fui respeitando. Não, tem sempre alguém melhor do que você. Eu fui entendendo isso. Eu não sou melhor em nada. Tem sempre alguém melhor do que eu. Melhor no instrumento, melhor como vendedor, tem sempre alguém melhor. A palavra do Senhor diz, né? Cada um de nós consideremos o outro superior a nós mesmos, né? Essa é um grande exemplo e uma grande lição, a palavra do Senhor. Cada um de nós consideremos o próximo superior, porque dessa forma a gente nunca vai se achar superior a ninguém, não é verdade? Sim. E isso foi me transformando. Até que eu tinha uma namorada que ela cuidava de mim, estava comigo. E quando a minha ex-esposa vinha trazer a Rebeca para ficar comigo, que agora eu já não podia mais ir, né?
Uma pessoa tinha que trazer, porque eu estava com a perna machucada, e ela vinha, e ela começou a reparar, nossa, o Leandro mudou, olha só, até que ele fala com a namorada dele, nunca falou assim comigo. Eu era uma pessoa totalmente grossa, mal educada, e isso foi, e teve um dia, as coisas aconteceram de formas assim, extraordinárias na minha vida. Choveu um dia muito, e a rua do meu pai aqui alaga. Jordana veio trazer Rebeca e não pôde ir embora. Teve que dormir lá. E nesse dia, eu falava para ela, eu não quero ter 2 casamentos, eu não quero ter 2 famílias, eu quero voltar com a minha família. Eu sempre ficava jogando charadinha, né, tentando conquistar ela de novo. E ela nunca se amaciava, mas dessa vez, ela ficou pensativa. Eu falei, alguma coisa tá? Deus está agindo aí. Aí, incrivelmente, na outra semana que ela foi trazer Rebeca, 15 dias depois, de novo, deu a mesma chuva e ela não pôde ir embora de novo. Ai, se acidente não é de Deus e chuva não é de Deus, eu nem sei o que é mais. Então, porque foi coincidência, as pessoas podem dizer, mas para mim não. Na minha vida foi uma coisa assim... Foi uma intervenção divina, né? Foi uma intervenção divina. E... nesse dia ela falou bem assim, tá bom, você quer voltar para sua família? Então termina com essa sua namoradinha. Não menosprezando, porque ela cuidou de mim durante 1 ano, tá? Então, aí, falei, tá bom. Eu liguei para minha namorada na frente da minha ex-esposa e falei, olha, não dá para a gente ficar junto. Eu fui sincero, porque eu queria beijar a Jordana, minha namorada. Eu queria. A Jordana falou, não, você primeiro termina, eu não vou trair ninguém. E aí eu fui... terminei por telefone mesmo, falei que eu estava voltando para minha família, eu falei isso, e ela até falou assim, eu sabia que isso um dia poderia acontecer, porque eu conheço você é uma pessoa que está se transformando numa pessoa de família, e eu via isso todas as vezes durante esse ano que a gente está junto, e a gente terminou de boa, e ela falou, vai lá para sua família, eu fico feliz. Mas, na verdade, ela estava até triste, mas ela falou isso. E aí, a partir desse momento, eu comecei a voltar com a minha ex-esposa de novo, e aí a gente noivou e casou de novo. Ou seja, casou pela 2ª vez com a mesma pessoa, porque Deus refaz todas as coisas. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele torna novas todas as coisas. Na verdade, o seu primeiro casamento com a Jordana não foi tão abençoado assim, na verdade, e já o Senhor lhes deu uma nova oportunidade, né, para que vocês, eu digo vocês, porque o casamento nunca é responsabilidade de uma pessoa só, né? Então, essa 2ª oportunidade Deus lhes deu para que vocês pudessem fazer diferente, não é isso? Sim, e muito diferente, porque quando a gente casou, ela tinha 17 anos e eu 22, e ela estava terminando o ensino médio, já estava grávida da Rebeca, e de 3 meses quando a gente casou, então assim, foi bem, as coisas foram corridas, ela não teve a juventude que ela poderia ter, e ela se privou disso tudo, e eu tive, mas eu não entendia, não sabia o que era família, não sabia o que era nada, e acabou que não dava certo. E eu comecei a fazer um monte de coisa errada, trair, né, usar droga, e ela falou, eu não aguento mais, e ela pediu o divórcio, e simplesmente acabou tudo. A gente voltou bastante na história, né? É verdade. Bem, mas a gente está falando da sua restauração, a gente está falando da sua reconciliação. Primeiramente, com Deus. Sim. Não é isso? A sua reconciliação, primeiramente, com Deus, e depois, é claro, com a sua família. E quando nós estamos bem com Deus, todas as outras coisas, elas vão se ajustando. Não é isso, Leandro? Sim. E Deus foi trabalhando cada dia no meu caráter, porque eu achava que eu estava liberto. Eu achava que, simplesmente por passar
pela casa do meu pai, por não estar usando drogas naquele momento, eu nunca mais ia usar. E não foi assim. Depois que eu me casei, eu tive recaídas e fui em vários congressos de casamento, inclusive aqui da Igreja Metodista Brasileira, e teve um do pastor da Combecê, esqueci o nome dele, do Pedro Noia, e ele me marcou muito com a história dele e tal, e nesse dia, foi nesse encontro de casais que foi o divisor, porque eu cheguei em casa e eu já estava, eu saí tão motivado daquele ambiente, que eu cheguei em casa, eu fui direto onde estava a droga, joguei no vaso e dei descarga, e falei, tchau, agora você não faz mais parte da minha vida. Então, a partir desse momento, eu falei assim, chega, acabou. E eu já tinha feito várias vezes isso, mas não tinha, assim, da convicção. Mas dessa vez eu estava convicto. Eu falei, chega, eu não vou mais. Agora, na verdade... E tipo assim, os amigos não entendiam isso. Mas eu sempre tive uma coisa que Deus deu em mim. Vamos supor, se eu beber, aí a pessoa fala assim, você vai ficar bêbado, você vai ficar, como é que fala, viciado em bebida. E eu não ficava, eu falava assim, não quero hoje, não. Vamos supor, drogas, eu usava muito, gostava, mas quando eu parei, para mim foi assim, parei. Eu não entendia, isso Deus colocou em mim. A pessoa fala assim, isso é o seu organismo. Não, eu não entendo isso como meu organismo, eu entendo isso que Deus colocou uma proteção em mim. Ele falou assim, não, você não vai, você acha que você vai se divertir com isso, mas você não vai. Você simplesmente, se divertir ali, mas acabou. Não tinha muita aquela coisa assim, não tenho que usar, não, pelo amor de Deus, vamos lá. Não tinha isso. Se eu tinha, eu também não tinha, falava, não tem. Então, assim, não era aquele vício, era mais diversão, eu era mais apaixonado por me divertir do que dependente daquilo. Graças a Deus, eu nunca me vi dependente de alguma droga. E isso, eu não sei por quê, mas... Você, na verdade, era dependente de uma vida independente. Ou seja, você queria a independência. Então, você queria viver a sua vida. E isso também poderíamos considerar como sendo o seu vício, que era o seu desejo e a sua vontade eu mandar na minha vida, de cuidar da sua própria vida. E, na verdade, independência no reino de Deus é morte. Na verdade, a gente nunca vai ser independente, sendo que fomos criados para ser totalmente dependentes de Deus. Sim. Isso você ainda não tinha entendido, né? Não, e eu hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu fico vendo as pessoas, adolescentes, pré-adolescentes, e comigo eu tive que sofrer um acidente, eu tive que perder muitas coisas para eu conseguir enxergar. Mas eu vejo que isso é em milhares, em 1000, por exemplo, e pode ser até mais, mas eu não sei. Então, assim, pode ser comigo foi um acidente, mas se não tivesse sido um acidente comigo, eu ainda seria uma pessoa totalmente nem aí para a família. As pessoas demoram a perceber que o pai e a mãe é que está falando a verdade, não os amigos. E hoje eu vejo isso, não é porque eu tenho uma filha ou porque eu vou ter outro filho, não é por isso, é porque é verdade, só que as pessoas, o adolescente acha que o amigo dele é o melhor, meu amigo falou isso, minha mãe está errada. Então, assim, a gente entende, eu não consigo, explicar isso, como que as pessoas poderiam valorizar mais a família e não valorizam os pais. Vamos supor, se todo mundo ouvisse os pais desde criança, nada daria errado, porque eles já viveram tudo, eles sabem as dificuldades. E os pais querem o melhor para os filhos, né? Os pais querem sempre o melhor para os seus filhos. E a gente não acredita, né? Isso daí não é o melhor. Que negócio de
o pai quer ensinar a lavar louça, quer ensinar a fazer as coisas, quer ensinar a dar um valor, a sentar junto na mesa. A trabalhar, estudar. Mas a gente não quer. Fala, não, pai não sabe nada disso, pai. Que isso? Você nasceu nós estamos no Wi-Fi. Né? Então, os adolescentes falam isso. Tem, Leandro. Tem bastante família, várias famílias reunidas hoje. E eu gostaria que você deixasse uma palavra de esperança às famílias que hoje estão nos assistindo, estão participando desse momento. E é claro, assim como a sua família, ela teve essa boa iniciativa, essa boa ação de poder te instruir nos caminhos do Senhor, de levar a palavra de Deus, mesmo pequeno, e aquilo que a palavra do Senhor diz: pai, mãe, instrui o menino no caminho em que ele deve andar, até quando ele crescer e não se desviará dele. A verdade, o Leandro é um exemplo de que aqueles bons ensinamentos que ele teve quando criança, na casa do Senhor, foram determinantes para que ele pudesse se voltar, retornar, para que ele pudesse mais uma vez entrar de novo no plano, no projeto de Deus para a vida dele. Ele havia saído desse plano, havia saído desse projeto, mas esses ensinamentos eles foram determinantes para que ele pudesse retornar para esse plano e projeto de Deus para a sua vida. Não desista do seu filho, não deixe de ensinar, de orar pelo seu filho, de ler a Bíblia junto com o seu filho, porque esses ensinamentos, eles serão fundamentais quando o seu filho tiver que tomar as suas próprias decisões. Então, Leandro, eu gostaria que você deixasse uma palavra de esperança para as famílias que estão reunidas hoje, e que Deus possa realmente falar ao coração de cada mãe, pai, filho, jovens que hoje estão nos assistindo, que você possa ouvir a palavra do Senhor. Amém. Eu gostaria de deixar uma palavra que está em Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E essa é uma palavra poderosa, porque eu acredito que hoje eu ainda não cheguei aonde Deus quer que eu esteja. Todos os dias eu costumo viver uma conversão, eu costumo me arrepender, eu quero melhorar para Cristo, eu quero viver um novo de Deus, eu quero ter uma nova experiência com Deus. Por exemplo, tem uma palavra que tem me perseguido durante essas 3 últimas semanas. Eu ligo a televisão e está lá a pregação lá falando sobre Paulo e Silas na prisão. Eu vou escolher uma pregação para eu assistir no YouTube e está Paulo e Silas na prisão. Eu venho gravar o culto, né? Depois de ter passado por uma quarentena, e o pastor prega sobre Paulo e Silas na prisão. E Deus está falando bem assim: eu vou te dar um louvor que vai tremer as coisas, que vai abalar os alicerces, que as pessoas que estão à sua volta, elas vão se converter a Cristo, elas vão andar no caminho, elas vão a cada dia querer viver intensidade com Deus. E eu louvo a Deus, porque eu tenho vivido uma vida de intensidade na minha adoração, eu tenho vivido uma vida de intensidade, de busca na palavra do Senhor, como nunca eu vivi, mas eu acredito ainda que Deus tem muito mais para mim. Eu estava conversando com a minha sogra e eu mostrei uma folha em branco para ela, toda em branco. Imagina que tudo aqui está em branco. E eu falei bem assim: a vida na terra
É só essa letrinha aqui, ó. Deus tem toda uma eternidade em branco para nós. E a gente não pode viver aqui na terra achando que é só aqui. Deus tem algo eterno para nós, uma nova vida, uma nova história, que é novos céus e nova terra, onde nós vamos viver uma vida plena com Ele, onde nós vamos adorá-lo como Ele é. Nós hoje vemos, a Bíblia diz, como espelho, mas então veremos face a face. E eu quero isso, eu almejo isso, eu vivo para isso. Então eu gostaria que você, que talvez se ache menor ou se ache em dificuldade, entenda, isso é só uma fase, vai passar e você vai vencer e vencer e vencer. Tenha vitórias pequenas a cada dia. Hoje eu faço uma coisa errada, eu faço 10 coisas erradas, então tente amanhã fazer 9, depois faça 8, e saiba que você jamais será perfeito como Cristo, porque só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos libertar. Todos nós erramos, mas Cristo é o perfeito que morreu por nós, para nos salvar, para nos dar a presença dEle, para nos dar o Espírito Santo para nos consolar. Então creia nisso, tenha esperança, que Deus vai fazer o melhor sobre nós. Amém. Que Deus realmente possa abençoar a sua casa. O nosso desejo é esse, que o Senhor possa encher o seu coração da sua presença, que a esperança que nós temos no Senhor Jesus, ela possa estar presente na sua casa, na vida da sua família. Queridos, nós acreditamos no Deus que torna novas todas as coisas. Não existe nada impossível para Deus. Então, se você hoje, mãe, pai, se você hoje, filho, está travando uma batalha em relação a algumas dificuldades que tem assolado e que tem, de uma certa forma, sobrevindo sobre a sua casa, sobre a sua família, eu quero dizer para você, nada é impossível para Deus. Ao Senhor dos Senhores, tudo é possível. Ele continua fazendo milagres hoje. O milagre que Ele tem feito na vida do Leandro, porque, como ele mesmo disse, ele não está pronto ainda, tem muita coisa ainda para poder alcançar, para conquistar, para que Deus possa realizar através de sua vida, mas o milagre que Deus já fez e que Deus está fazendo na vida do Leandro, Deus também pode fazer na sua vida. O milagre que Deus está fazendo na vida de tantos homens e mulheres que foram restaurados, que foram recuperados, este mesmo milagre Deus quer fazer na sua vida. Tantos casamentos como o do Leandro, que foi restaurado, o Senhor deu uma nova oportunidade e fez dele um novo marido, um novo pai. Essa mesma oportunidade, esse mesmo milagre, Deus quer dar à sua família. Deus pode fazer tudo novo. Deus faz milagres nos dias de hoje. Nós cremos nisso. E eu quero, mais uma vez, orar por você. Eu quero declarar uma palavra de fé, uma palavra de esperança para a sua vida e para a vida da sua família, crendo que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar, diz a palavra do Senhor Jesus. Então, eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua casa. Pai, nós queremos orar em prol desses irmãos que hoje estão reunidos para participar deste bate-papo, deste momento de adoração, desse momento de comunhão, esse momento de edificação, quando estamos ouvindo o testemunho do Teu Filho. Pai, nós queremos, neste momento, declarar a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma das famílias que estão reunidas em Teu nome. Pai, nós queremos profetizar a libertação para todos aqueles que estão envolvidos, ó Pai, com vícios
que os tem aprisionado e tem, ó Pai, os afastado da presença do Senhor. Nós queremos profetizar a libertação em nome de Jesus. Pai, tantos casamentos que estão sendo desfeitos, Pai, assim como teu filho também testemunhou em relação ao seu exemplo, ao seu testemunho, Pai, que também o Senhor possa restaurar casamentos, possa restaurar famílias, possa fazer novas todas as coisas, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer essas coisas. Nós profetizamos a bênção do Senhor, nós repreendemos toda a fúria do maligno, repreendemos todo o levante do inferno e declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dessas famílias que estão reunidas em teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, já estamos chegando ao final da nossa reunião, do nosso Falando de Esperança de hoje. Quero agradecer muito, Leandro, foi muito bom poder conhecer um pouquinho mais da sua história. E, queridos, esses testemunhos que nós estamos compartilhando com os irmãos, não é para expor ninguém, não é simplesmente para poder falar da vida das pessoas, mas é para que você possa saber que Deus continua fazendo nos dias de hoje, assim como Deus fez na vida do Leandro e tem feito, Ele pode fazer na sua vida também. Então, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que Deus te abençoe, Leandro. Amém. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter compartilhado um pouquinho da sua história conosco. Que Deus abençoe grandemente a você, a sua família, o seu ministério. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Até o nosso próximo Falando de Esperança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce e íntima consolação e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo de Deus na terra e esta igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe em Cristo Jesus.